com a situação. Olá. O acidente vascular cerebral atinge 120 mil brasileiros anualmente. 40 mil morrem e 80 mil ficam com sequelas. O projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas do AVC, o acidente vascular cerebral. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. O neurologista Dr. Rubens Gagliardi, que é diretor da Academia Brasileira de Neurologia, e o cardiologista Dr. Henrique Tria Bianco, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui nesse programa em discussão. Você vai conhecer agora a história de Emílio, que sentiu uma dor forte de cabeça durante o deslocamento numa viagem. Era um AVC. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral mata uma pessoa a cada 5 minutos no Brasil. Existem 2 tipos de AVC. O mais comum, chamado isquêmico, decorrente do entupimento de artérias, provoca a falta de sangue em determinada área do cérebro. E o hemorrágico, causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. E a gente tem que pensar sempre que o acidente vascular encefálico, independentemente se ele é isquêmico ou hemorrágico, ele vai dar diversas sequelas. As pessoas ficam muito focadas na sequela motora, na paralisia do corpo, né? Mas existem outras sequelas. A sequela de não conseguir comer, não conseguir compreender, não conseguir expressar o que deseja, né? Alteração da sensibilidade, alteração de comportamento, alteração inclusive das emoções. A deputada Célia Leão, do PSDB, é autora de um projeto de lei prevendo a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. Pessoas que têm AVC no Brasil e no mundo, elas são muito discriminadas porque elas partem, na visão da sociedade, de que são pessoas agora improdutivas, pessoas que não podem mais trabalhar, pessoas que não são mais capazes. Primeiro que isso não é verdade. Segundo que a pessoa, para passar por um AVC, pode ser qualquer um a qualquer tempo. Você tem que reabilitar essas pessoas, dar a todas essas pessoas a oportunidade, a nova reabilitação, a nova oportunidade de vida, para que elas, mesmo com alguma limitação, com alguma sequela que ainda fique, elas possam desenvolver no seu dia a dia, com a sua família, no seu trabalho, no seu estudo, no seu lazer, enfim, da forma que ela puder, uma vida digna, uma vida de respeito e uma vida de produtividade. O acidente vascular cerebral sempre esteve associado a doenças crônicas não controladas ou mal controladas. Pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo. Mas existe um outro grupo de pessoas que cresce cada vez mais, formado por gente jovem que sofre do problema por outras razões. É o caso do Emílio, 45 anos de idade, teve AVC aos 42. O ex-Big Brother Emílio nasceu com uma anomalia no coração que ele desconhecia, chamada forame oval. É uma abertura que faz com que o sangue circule de um lado para o outro do órgão, sem passar pelo pulmão. Em pessoas com o forame oval, o transporte do sangue pode carregar coágulos para o cérebro, causando um AVC. Emílio passou mal numa viagem de ônibus. Estava indo para São Paulo, 5 horas da manhã, levantei, fui para o banheiro, dor de cabeça, abri a porta e falei para um cara que eu nunca vi na vida, me ajuda que eu estou morrendo. Emílio conta que ao ser levado ao hospital, ficou 40 horas sem atendimento. No meu caso, cara, essas 40 horas que eu não tive apoio foi determinante para o meu problema ser afetado, né? Hoje em dia, na luta para recuperar os movimentos do lado direito do corpo e a fala, Emílio viaja de Londrina, onde mora, a São Paulo, para tratamento com equipes multidisciplinares na rede de reabilitação Luci Montoro. Todo dia eu estou fazendo físio, estou fazendo TO, psicólogo, fonoaudiologia e vamos ver, né, se melhora. Uma esperança, tanto para resolver a prevenção,
né? Fazer com que as pessoas não tenham o AVC, né? As políticas para prevenção é extremamente importante. Então, acho que a gente precisa fechar o ciclo com essa lei, né? Ela vem num momento muito oportuno para que as pessoas parem e comecem a pensar para a gente acabar cuidando de todos. Muito bem. Antes do início aqui da nossa conversa aqui com os especialistas, o agradecimento em especial à rede de reabilitação UCI Montour, que nos atendeu para essa reportagem, o doutor André Sugawara, fisiatra, que você acompanhou também no trabalho, e o Emílio, o paciente de AVC. A gente deseja boa sorte na recuperação do Emílio. Bom, vamos lá. Doutor Rubens, como é que a gente reconhece uma ameaça de AVC? Olha, o AVC, ou derrame, esse termo é um termo comum, derrame, que é exatamente a mesma coisa que o AVC, pode ser usado um ou outro, independentemente, é uma doença que não é muito difícil de reconhecer, porque tem manifestações rápidas, não é? Manifestações agudas ou rapidamente evolutivas, isso em questão de alguns minutos, eventualmente poucas horas, e que a pessoa perde uma função. Pode ser uma função motora, não é? O indivíduo tem dificuldade a andar, dificuldade a pegar um objeto, a se levantar, e é nítida essa diferença. Pode ser uma perda de função visual, por exemplo, não enxerga ou de um globo ocular inteiro, ou perde a visão, ou um pedaço da visão. Às vezes a pessoa perde só um pedaço, um quarto da visão. Pode ser uma dificuldade, uma perda em função de expressão, muito comum isso. A pessoa não consegue se falar adequadamente. No exemplo aqui nós vimos nitidamente, né, o paciente, o Emílio, às vezes tinha alguma dificuldade na expressão, em elaborar a palavra. Pode ser uma dificuldade na compreensão também, o indivíduo não compreende exatamente o que está sendo falado. Pode ser uma limitação sensitiva, uma limitação de equilíbrio. Às vezes a pessoa não perde o equilíbrio, não consegue deambular, não consegue andar adequadamente, anda como se estivesse alcoolizado, ou a pegar um objeto não acerta o alvo. E assim, uma série de situações, algumas mais comuns, outras menos comuns. Sem dúvida nenhuma, a mais comum é a motora, a fala, a visual. Outras menos comuns, que caracterizam o AVC. Existem dois tipos de AVC, como nós destacamos na reportagem, que é o isquêmico e o hemorrágico. Esses sintomas, eles serão os mesmos para as duas situações? São os mesmos. Os sintomas dos AVC são muito parecidos. Tanto o isquêmico como o hemorrágico, eles têm sintomas muito parecidos. A gravidade depende muito da localização desse AVC, em que parte do cérebro, em que parte da cabeça que está a lesão, e a extensão dessa lesão. Quanto maior a extensão, maior a gravidade. O mais grave é o hemorrágico, porque ele provoca o que a gente chama popularmente de derrame, ou seja, ele derrama sangue em determinada parte do cérebro, ou o mais grave é o isquêmico, que não é o derrame, não é a hemorragia, não é o sangramento, mas a falta do sangramento. Olha, os dois são graves. AVC, derrame é uma situação grave e perigosa. A gravidade está diretamente ligada à extensão da lesão e o local da lesão. Na média, os hemorrágicos são mais graves. Em geral, os hemorrágicos são maiores, comprometem mais estruturas cerebrais, tudo. Mas é isso, é o tamanho da lesão e a localização da lesão. Doutor Henrique, o problema maior é essa combinação de álcool com tabagismo. São os fatores principais que levam ao AVC, não? Eu colocaria nessa lista, principalmente a hipertensão, né? A hipertensão, a dislipidemia, o tabagismo, são fatores que a gente chama de fatores de risco que pode levar o indivíduo a ter, em prevenção primária, a ter um desfecho cardiovascular, no caso, um desfecho cerebrovascular. Mas a hipertensão, sem dúvida nenhuma, o principal fator de risco para os vários tipos de AVC. Doenças crônicas. Doenças crônicas. Aí entra nessa lista diabetes, entra Sim. Colesterol também. Sim. A dislipidemia, quer dizer, o colesterol elevado, a diabetes, tem mais relação com os eventos cardiovasculares, com infarto, com quadro anginoso. Mas seguramente a associação maior com o AVC é a hipertensão. A gente pode dizer que o AVC
é um infarto do cérebro? Se ele for, poderíamos dizer assim, se for um AVC isquêmico, é uma falta de de nutrição do tecido cerebral, é um infarto, né? Não deixa de ser um infarto. Definição de infarto é morte celular por isquemia, né? Quer dizer, por falta de aporte sanguíneo. Seria um infarto cerebral. Assim como existe infarto pulmonar, infarto renal, seria um infarto das regiões cerebrais. Como é que as duas áreas, a cardiologia e a neurologia, se integram nesse tipo de Essa problema? foi uma questão bem interessante que nós estamos conversando agora nos bastidores. Nós tivemos uma experiência bem interessante, nós como membros da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós nos aproximamos de outras sociedades, de outras disciplinas. No caso, foi com o pessoal da diabetes. E isso fez com que nós elaborássemos alguns guidelines, algumas diretrizes, justamente para médicos terem uma uniformidade de tratamento, né? E eu tive o prazer de conhecer hoje o nosso colega neurologista e vou propor em público para ele essa associação, essa parceria, para a gente falar a mesma língua, para determinar condutas, enfim, principalmente na prevenção primária, ou seja, prevenir um acidente vascular cerebral, prevenir um infarto do miocárdio, é muito mais fácil e muito mais produtivo do que depois, num segundo momento, você tem que tratá-lo, né? Quando o médico fala em prevenção primária, aí o senhor citou o infarto e o AVC, é evitar os fatores de risco, isso é prevenção Ou primária? pelo menos cuidar dos fatores de risco identificáveis, né? Para evitar o evento, no caso, o AVC. Quando você fala em prevenção secundária, você está evitando o segundo evento, que sempre, obviamente, nos sobreviventes, obviamente, é muito mais sério, né? Então, a gente se fala hoje, a grande jogada é tentar fazer prevenção primária, evitar que a pessoa tenha um AVC, um infarto. E, para isso, tratar adequadamente, reconhecer adequadamente os fatores de risco e tratá-los de uma forma mais adequada e mais concisa. O Emílio, que nós vimos na reportagem, doutor Henrique, ele teve o AVC aos 42 anos de idade, está com 45, era um atleta, um mergulhador, não bebia, não fumava, o que eles nos contou, né? Não tinha os fatores de risco. Como explicar esse tipo de situação, considerando o que nós destacamos também, o forame oval, que é essa anomalia que ele apresentava e não sabia disso desde a nascença, desde o nascimento. E muitas pessoas têm isso e morrem por outras causas e nem têm diagnóstico, né? Essa associação de forame oval com AVC ainda é motivo de muito debate na literatura, muita controvérsia, né? Só para vocês entenderem, quando a gente está na vida intrauterina, quando nós não temos o nosso pulmão funcionante, a gente precisa dessa comunicação entre as cavidades atriais. Obviamente, ao nascimento, e não é por acaso que o médico dá o tapinha no bumbum do nenê, é justamente para expandir o pulmão e fechar essa janelinha, esse forame. Esse forame, invariavelmente, fecha nas primeiras horas, ou quiçá algumas semanas depois. Algumas pessoas mantêm esse forame mais pérvio, né? Mas o que é importante dizer é que as embolizações, os coágulos, migram sempre das cavidades esquerdas para o cérebro. E só que o fluxo entre as cavidades atriais é sempre de átrio esquerdo para átrio direito. Então seria um AVC paradoxal. Por quê? Porque as cavidades direitas têm relação com o pulmão, não com o cérebro, não com circulação sistêmica. Existe a denominação, depois o doutor pode comentar com um pouco mais de propriedade, os AVCs criptogênicos, né? Aquilo que a gente não sabe a causa. Dentre essas, tem um AVC paradoxal. Mas a associação direta entre forame oval e AVC tromboembólico por conta de embolização ainda é motivo de muita discussão. Existem outras causas de discrasias sanguíneas, arritmias no coração, que podem eventualmente provocar uma embolização cerebral, central, como a gente estava dizendo, né? E provocar o desfecho, que é o AVC. Agora, esse forame oval, que é esse orifício, que o senhor destacou que deve se fechar nos primeiros momentos, logo após o nascimento, e caso isso não ocorra, é um motivo de preocupação ao longo da vida? É necessário fazer exame para identificar Não. Se a pessoa tem o forame ou não? Na grande maioria das vezes, isso é um achado de exame. A gente faz um ultrassom do coração, Ultrassom. que é o ecocardiograma, né? E muitas vezes a gente vê um abaulamento dessa parede que divide os dois átrios, né?
Esse abaulamento, possivelmente, é porque um fechamento tardio desse forame, que ele ocorre nas primeiras horas, primeiras semanas. Mas a associação da permanência, da patência dessa comunicação entre os átrios e, eventualmente, correlacionar isso com um acidente vascular cerebral é ainda motivo de muita discussão e a gente não tem ainda estudos mostrando, muito pelo contrário, tem alguns estudos que mostram que não há, inclusive, essa associação. Mas é motivo ainda de controvérsia na literatura. E uma outra anomalia cardíaca, por exemplo, comum, uma arritmia, por exemplo, que é o batimento irregular do coração. Isso pode provocar coágulos, trombos, que eventualmente podem ir ao cérebro? E esses trombos ficam acessados justamente num apêndice do átrio esquerdo, que a gente chama de aurícula esquerda. Tem uma arritmia, das arritmias conhecidas, a mais comum é a fibrilação atrial, onde o átrio não contrai, ele treme. Ele tremendo, não contraindo, tem uma estase sanguínea. O sangue parado eventualmente forma um coágulo dentro do átrio esquerdo, que tem comunicação com a circulação sistêmica e cerebral, e esse coágulo pode se desprender e eventualmente entupir uma artéria cerebral, uma carótida, eventualmente um outro vaso da circulação sistêmica. Essa é uma das causas. Daí a necessidade do check-up cardíaco, cardiológico. Isso é né? importante, isso é importante, importante. Agora, doutor Rubens, então vamos ao que o doutor Henrique falou, esses eventos que são causados por situações desconhecidas. Como é que o senhor chamou, doutor Henrique? Criptogênico. É quando a gente não sabe a coisa, quando a gente não conhece, Eu né? não sei, acho que não sei de onde é uma coisa desconhecida. É muito comum, nós temos aí em torno de 25% dos AVCs são criptogênicos. Ou seja, são AVCs que nós fazemos um rastreamento profundo para investigar a causa e muitas vezes não se descobre a causa. Então, primeiro, é extremamente importante que se faça esse rastreamento. A pessoa que já teve um AVC tem 9 a 11 vezes mais chance de ter um outro AVC. Então, isso é clássico. O principal fator de risco de um AVC é um AVC prévio. Muitas vezes o indivíduo pode ter tido um AVC discreto, pequeno, e isso não leva a grande preocupação daquela pessoa. A chance daquilo repetir é muito grande e a pessoa precisa fazer uma investigação e confirmar, diagnosticar a causa daquele AVC. Por quê? Porque a prevenção é muito ligada ao conhecimento da causa. Nós vamos tratar essa causa. Quando nós não conhecemos a causa, a prevenção fica mais comprometida, mais difícil. Nesse caso aqui que foi apresentado, o caso de Emílio, eu acho que nós não podemos dizer sobre o caso, não conheço nada dele. Sim, os senhores não acompanharam o paciente. Estou vendo aqui, não tenho ideia dos exames e tal. Mas uma situação que, pelo fato de ele ter lembrado que ele teve dor de cabeça muito forte, não é? Uma situação que pode ter acontecido e que ocorre nessa faixa etária é dissecção de artéria. Isso que eu ia falar. Às vezes a artéria disseca. A artéria é um tubo, né? É um tubo onde passa o sangue. E ela tem várias paredes Um encanamento, digamos assim. Um encanamento, exato. Chamar o vascular de encanador é um pouco agressivo, mas assim, para ficar bem com um caso na família, minha esposa, ela teve uma dissecção espontânea de carótida. Acontece. A sorte é que a natureza foi generosa com ela. Cuidar, né? É basicamente isso. Nós temos 3 camadinhas, né? Na verdade, ela tinha uma displasia, né? Displasia é uma formação do vaso, né? Essa possivelmente é uma das causas. Quebra uma das camadas, ela abre e o sangue começa a entrar por dentro e disseca. Dissecar é uma expressão muito comum em medicina, não sei se é comum, mas que vai abrindo o tecido e o sangue vai caminhando por um tubo errado. Não vai caminhando pela luz do tubo, mas por fora. Tal. Isso leva a uma obstrução do vaso. É possível que ele tenha tido isso, não sei. Eu estou dizendo como exemplo, genericamente e tal, porque isso é comum em indivíduos mais jovens, comum não. Isso pode acontecer em indivíduos que fazem muito esporte, às vezes esportes fortes, esportes violentos, com tração cervical, flexão, extensão, uma coisa assim, facilitam essas dissecções para quem já tem alguma tendência. Sempre tem que ter uma tendência atrás, mas as pessoas não sabem, nenhum de nós sabe exatamente o risco que a gente possa ter, né? Então é possível que tenha, é uma ideia.
Você está aqui na TV Assembleia SP acompanhando o programa Em Discussão. Nosso tema hoje é o projeto de lei número 219 de 2017, autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que prevê a criação de uma política estadual para apoiar as vítimas do acidente vascular cerebral, o AVC. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já.